Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar. Sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Hoje é dia 2 de abril do ano de 2023. Vamos iniciando o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus pela nossa oportunidade de estarmos aqui, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga e nos conectando com eles já no início deste Evangelho. Agradecer a cada um que ouve aqui o nosso Evangelho, agradecer a cada um de vocês que nos ajuda curtindo, comentando, compartilhando. Deus possa os abençoar também. Muito obrigado pelo carinho aí que temos recebido. Não esqueça de colocar a sua água para fluidificar na jarra, nos copos. Não esqueça também de fazer a sua higienização mental, vibracional da sua casa, um pouco antes do Evangelho. Se é a primeira vez que você faz aqui, nós recomendamos que alguns minutos antes você já entre em conexão com Deus, ligue uma música com fundo espiritual da sua preferência. Tenta fazer este momento realmente como se fosse uma conexão sua com a espiritualidade. Quem realiza o Evangelho no Lar tem benefícios reais, vibracionais na casa, na vida. Temos diversos relatos aqui de pessoas que têm conseguido fazer e têm conseguido se equilibrar muito na semana, porque o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos auxilia. Vamos então para a nossa prece inicial, entrando mais uma vez em conexão com Deus, trazendo na sua mente aquilo que traz conforto, alegria para você, para aumentar esta conexão. Tenta se desligar um pouco dos problemas, das situações de conflitos e vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, por Ele estar mais uma vez aqui conosco, a Jesus, nosso amigo. E vamos pedir a autorização ao nosso mestre e amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Jesus, nosso Mestre, neste momento, iniciamos este Evangelho pedindo que nos autorize, através dos benfeitores espirituais, entrarmos em conexão e recebermos a intuição para realizarmos este Evangelho. Peço por cada um que ouvirá este Evangelho ao vivo ou gravado, que eles possam receber as vibrações e as energias salutares que estamos recebendo neste momento aqui. Que cada pessoa possa ser tocada na sua necessidade. Querido Mestre, ajuda a equipe que também nos auxilia e essa egrégora que se forma neste momento, neste canal, que enviamos também ao Brasil e ao mundo. Juntos, iremos iniciar o Evangelho, que assim seja, graças a Deus. Hoje é dia 2 de abril, relembramos a data de nascimento do caro médium Chico Xavier, que colaborou imensamente para a doutrina espírita e ainda colabora. Sou muito grato ao Chico, através dos seus casos que me ajudaram bastante. Já contei aqui no canal diversas vezes, mas não canso de repetir a força vibracional que tem os casos de Chico Xavier, tiveram, tem na minha vida e tem na vida de todos nós. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, nós podemos e devemos citar Chico Xavier, porque ele vivenciou muitas boas práticas em torno do Evangelho. O que seria, então, estudar o Evangelho? As palavras que Cristo deixou materializadas para nós, assim também como seu exemplo, são repercutidas ao longo dos séculos, através de irmãos e irmãs que materializam de uma forma ou de outra ações, vivências,
práticas no dia a dia. Jesus nos instruiu através de suas palavras e também do seu exemplo. E diversos irmãos, desde a sua passagem aqui, trouxeram também outras mensagens, claro, consoantes às mensagens do Cristo. Se formos olhar os grandes vultos da humanidade, as mensagens são muito semelhantes: amor, respeito, caridade, pensar no outro, evolução. Essas palavras, esses termos, variando na forma da interpretação, são muito comuns. Se formos olhar nos grandes mestres, nos grandes ou nas grandes personalidades que voltaram para o estudo mais aprofundado da espiritualidade. Para nós, aqui no Brasil, nós não podemos deixar de citar Chico Xavier. Temos outros exemplos? Temos. Mas Chico, para nós que somos espíritas, realmente foi um rastro de luz, e eu não me canso de dizer. Chico, através dos seus casos, ajudou e tem ajudado muitas pessoas aqui na internet e também em palestras espíritas. Como eu disse no início, Chico vivenciou o Evangelho na sua prática mais simples. Deu-nos o exemplo, e é claro que muitos de nós não iremos conseguir ainda seguir este caminho. Mas, quando a nossa fé está um pouco abalada, quando nós estamos um pouco com aquele abalo na fé, com aquela dúvida, com aquela descrença que pode ocorrer em todos nós, quando nós lemos os casos do Chico, imediatamente nós sentimos uma vibração, uma melhoria. Isso não é só eu que falo aqui no Evangelho com vocês. Ouvimos e lemos relatos diariamente aqui neste canal, também outros que têm os casos do Chico. Como esses casos nos transformam? O que nos faz crer que muitos daqueles exemplos que os espíritos ensinaram ao Chico, Emmanuel, Humberto de Campos, tantos outros espíritos, irmã Sheila, a própria mãe do Chico, exemplos que às vezes, puxões de orelhas, na verdade, não foram essencialmente para o Chico. Nós sabemos que estes casos, eles iriam se repercutir muito provavelmente nos anos que se prosseguiram, iriam atingir a população, a comunidade, não só espírita, mas espiritualista aqui do Brasil e do mundo. E esse caso acaba sintetizando a vivência de um cristão. Tantos casos de exemplos que nós vamos poder observar a própria caridade que Chico teve. Quando Chico é empurrado por um obsessor, Emmanuel imediatamente fala para ele: Chico, agradeça, não entre nas vibrações destes espíritos que ainda precisam aprender muita coisa. Emmanuel ali não falava ao Chico, falava a todos nós, que diariamente somos atacados por obsessores das diversas formas possíveis, por inimigos, por pessoas que simplesmente não gostam ou que têm algo contra nós. Emmanuel estava a todo o tempo falando para Chico, mas também para nós. Chico também, quando contava esses casos, às vezes em meio de gargalhadas, estimulava a todos que ali estavam, mas sabia que isso iria repercutir no futuro, como está repercutindo hoje, no ano de 2023, 21 anos já após a sua morte, a sua partida para o plano espiritual, e a cada dia nós descobrimos mais casos, mais mensagens que Chico foi nos orientando. Quando a mãe do Chico, ele pequeno, ali, um menino simples, de Pedro Leopoldo, vem aquele espírito já com uma evolução, orientar o que fazer. Quando ele estava ali naquele momento de angústia, naquela provação, e ela o acalentava, falava: filho, vai passar, fique calmo, respeite a sua madrinha. E a madrinha ali, todos sabem no caso da madrinha, que estava ali a todo momento importunando o Chico. Mas tinha uma lição ali, aqueles personagens tinham uma lição que ficaria para a eternidade. Chico foi tão humilde, tão bondoso, que também se permitiu vivenciar esses momentos. Quantas pessoas Chico perdeu, quantos animaizinhos de estimação Chico perdeu. Se formos analisar quantos lutos Chico perdeu, incontáveis irmãos, a mãe, o pai, enfim, todas as pessoas que ele foi perdendo, que ele foi se afastando, justamente para nos ensinar a questão do luto. Pessoas vêm e vão nas nossas encarnações. É assim a lei da vida, e cada um está destinado a viver um tempo aqui na matéria.
quando Chico mais precisava do seu irmão. O centro estava começando a crescer. E ali, naquele momento, André se despede da vida física e vai para o plano espiritual. Quando ele estava ali choramingando, Emmanuel vem e fala para ele: Chico, por favor. André trabalhou com muito zelo, com muito amor aqui na fila, orientando a todos, servindo água, falando do Evangelho de Cristo, organizando a fila enquanto você trabalhava. Ele já quitou seus débitos, quis a espiritualidade superior, que ele voltasse ao plano espiritual. André havia sofrido ali, que hoje nós dissemos um AVC, e é claro, ele poderia ficar com sequelas gravíssimas. Quis da espiritualidade, que ele não passasse por essa provação de ficar em cima de uma cama. E ali seguiu o irmão Chico para o plano espiritual, mas nunca deixou de visitá-lo, e sempre também trazendo na sua companhia o Cão Lorde, nosso querido Cão Lorde, tão conhecido, que foi um grande amigo de Chico Xavier aqui no plano físico, e que era, na realidade, do irmão do Chico. Quando o Lorde se afasta do corpinho físico, Chico vê entrar o seu irmão, todo iluminado, sorrindo, para receber o espírito do Cão Lorde. Chico se emociona e ali ele busca o Lorde. E Chico vai nos dizer que após meses de Lorde estar no plano espiritual, o irmão dele levava o cão para os trabalhos espirituais, nos descortinando e nos ajudando também a nós para lidar com o mundo dos nossos animaizinhos. Quando um cão, um cachorrinho, um pássaro que nós temos parte para o plano espiritual, esses animais estão tutelados pelos espíritos amigos também no plano espiritual, porque assim como nós, tem alma. Os animais evoluem e são filhos de Deus, tão quanto nós somos. E quem ama os animais aí sabe o que eu estou falando. Quem convive com os animais, e Chico foi um grande exemplo desse amor vibracional aos animais. Quando Chico tem que cuidar do seu sobrinho que tinha deficiência física e mental, e tem também que internar a sua cunhada, na época que aconteceu isso, se falava hospício, uma casa de saúde que tratava pacientes psiquiátricos. E Chico, chorando, Emmanuel se aproxima e fala: Chico, curioso, eu nunca vi você vir aqui antes chorar pelas outras irmãs que estavam aqui internadas. Que diferença tem, Chico, a sua cunhada para os outros espíritos que estão aqui internados? Aquela lição não era para o Chico. Chico entendia muito bem isso, mas aquela lição era para o nosso egoísmo diário, que às vezes pensamos apenas nos nossos problemas. E Emmanuel continua: Chico, eu nunca vi você vir aqui chorar para a Maria, ou para a Joana, ou para a fulana, enfim, mas você está aqui chorando pela sua cunhada. Não que você não deva cuidar e orar por elas, mas venha também, chore pelas outras, ore pelas outras. Emmanuel estava ali juntamente com Chico nessa missão brilhante, nos ensinando a caridade. E Chico foi assim, um grande pai, um grande irmão, um grande amigo. Chico não teve ali necessariamente uma família na qual ele produziu, porém, grandes filhos, amigos e irmãos foram se achegando àquela comunidade de amor de Chico Xavier, no qual ele foi abraçando a todos e passando os ensinamentos. E assim era. Quantos queriam ficar perto do Chico? Quantos queriam estar ali ouvindo as palestras, as psicografias, participando dos livros? Mas Chico sempre falava: não. Emmanuel está aqui nos dizendo que somos como cercas. Não podemos ficar juntinhos, senão não seguramos o arame. Outros momentos ele falava: somos como postes, temos que estar separados. Eu ilumino essa parte da rua e você ilumina a outra. Esta rua tem um poste e na outra tem outro poste. Ele sempre se colocava como pequeno. Quando algum palestrante, algum médico queria falar: Chico, eu vou mudar para Pedro Leopoldo, eu vou mudar para Uberaba, ele falava: não, sua missão é lá na sua cidade, na sua região. Venha aqui, passeie aqui, conheça os ensinamentos e leve para lá. Você é um poste que vai iluminar outra rua. Eu fico aqui. E assim ele foi, de vez em quando, iluminar uma cidade aqui, outra ali, e foi seguindo. Essa lição dos postes, das cercas, nos mostra muitas das vezes que nós estamos no local certo e propício para a nossa evolução. E que vamos ficar o tempo aí necessário. Às vezes nós vamos precisar mudar de cidade, de estado, de país, mas isso acontece num momento propício, que a espiritualidade olha e nos fala: é o momento certo,
dessa pessoa se transferir, se mudar. E assim conhecemos novas pessoas, novos lugares. Foi assim com a vida do Chico. Muitos não entendem quantas pessoas aparecem hoje na internet falando: eu convivi com o Chico, eu vivenciei com o Chico, eu estive lá nas reuniões, porque a vida dele era assim. Ele conviveu com muitas pessoas, conversou com muitas pessoas, e ele encarava isso com a maior naturalidade, porque acolhia a todos que ali estavam e deixando lições belíssimas. Os casos do Chico nos ajudam. Quando você estiver num momento triste, não sabendo, pegue um caso do Chico, leia ou ouça na internet. Eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu estudava ali os livros, os casos do Chico, voltando às vezes da faculdade, indo para o trabalho, como me ajudava, me reenergizava, como que eu tinha novas ideias, novas construções. O livro dos casos, Chico Xavier me ajudou a ser esse livro quase que de cor. E falar do Evangelho é também falar do Chico, porque a todos os momentos ele estava dando lições das mais belas do Evangelho de Cristo. Como quando ele instituiu ali debaixo do abacateiro, o grande abacateiro da cidade, na qual eles iriam comentar sobre o Evangelho. Cada pessoa tinha ali aproximadamente 5 minutos para realizar, para comentar o caso do dia. Chico não era diferente, era o último a falar, mas também falava um pouco breve, mas palavras muito acertadas. E é claro, o Carlos Bacelli acompanhou, anotou muitos casos desse também. Trouxe um livro para nós do Evangelho através de Chico, que Chico lia ali, interpretava, dava lições de que Emmanuel e outros espíritos falavam, sintetizavam, mas, sem dúvida, a sua vida ali era o grande livro do Evangelho que nós poderíamos ter como exemplo, e tivemos como exemplo em todas as suas atitudes. Pessoal, parece que o nosso microfone ficou baixo aí, a gente já arrumou aqui. Agradeço aí quem avisou, mas não tem como cortar, né? Essa parte a gente vai deixar aí também, porque foi parte intuída. Eu separei aqui alguns casos também do Chico para a gente ler, depois a gente vai ler o livro que eu citei, algumas passagens do livro do Bacelli, o Evangelho de Chico Xavier, que na verdade este livro foram feitos com anotações, pequenas anotações que Bacelli fazia ali do Chico. Às vezes o Chico estava falando, ele anotava no caderno algumas anotações, depois ele transformou esse livro, as explicações do Chico de partes do Evangelho. Mas eu trouxe uma parte do livro As Vidas de Chico Xavier, que eu gosto muito, que é uma parte de 2 páginas. Nem tudo era luto e tragédia na comunhão. Aos 51 anos, Chico Xavier assumiu com desenvoltura o papel de conselheiro e atendia a casos triviais. Foi numa época que Chico atendia ali muitos casos que aparecem às vezes no centro espírita, que nós chamamos de atendimento fraterno. Hoje é mais comum falar aconselhamento fraterno, aonde vai ali um médium ou um trabalhador ouvir alguma demanda da população e a gente tenta auxiliar a pessoa ali na medida do possível. Então, Chico fez esse papel ali na comunhão espírita há algum tempo. E apareceu muitos casos curiosos. As pessoas perguntavam diversos casos para o Chico, alguns até curiosos. Com paciência desmedida, opinava sobre vários assuntos inesperados, amparados por benfeitores espirituais. Tirava dúvidas até sobre dinheiro. Não carregues o teu tesouro numa só mão, responderia ao amigo interessado a saber como aplicar o dinheiro de uma indenização recebida. Já naquela época, o segredo era diversificar o investimento. Chico também apelou para um provérbio, para aconselhar um visitante às voltas com problema na empresa onde trabalhava. Ele queria sair da empresa. Chico, e foi lá no Chico para saber se podia pedir demissão. Chico falou: em tempo de tempestade, a ave não muda de ninho. Um outro senhor se aproximou, tinha tudo, dinheiro, saúde, família, mas era triste. Vivia em um vazio permanente. Chico matou a charada. Falta ao Senhor a alegria dos outros. Em uma das noitadas, 2 senhoras, cobertas de linho de joias, enfrentaram uma longa fila e aos prantos iniciaram um desabafo. Sentimos tanto a falta dele, a casa está tão vazia. Soluçavam, as lágrimas eram grossas, a solidão era insuportável. Os auxiliares mais próximos a Chico ficaram perplexos.
quando entenderam o motivo de tanto sofrimento: a morte de um cão. Tanta gente desesperada com a perda de filhos ou torturados por doenças incuráveis e dolorosas, e aquela duas ali chorando por um cachorro. Com certeza, nesse momento, né, esses auxiliares receberam um puxão de orelha ali do Chico, porque Chico já tinha o entendimento que nós temos hoje, que independente de ser um cachorro, um gato ou até mesmo um familiar, teremos o sofrimento por luto, porque é a convivência que gera essa dor, o amor, o carinho empregado ali na pessoa. Chico fez questão de dar a maior atenção e com muito carinho ele falou: quando nossos animais domésticos morrem, é comum eles ficarem em nossas casas. Eles são como nós, possuem almas. Os espíritos que cuidam da natureza costumam deixá-los por algum tempo com um dono até que possam renascer. Interessante, né, pessoal? Dois jovens fazendeiros pegaram Chico de surpresa. Estavam apavorados com a quantidade de cascavéis em suas terras. O pai deles já tinha sido atacado 7 vezes e a última picada quase foi fatal. Muitos cavalos morreram. Chico prestou atenção ao drama e pigarreou antes de revelar a sua receita para espantar cobras. Coloquem nitrato de prata aos montinhos nos lugares onde elas costumam aparecer. Isto às vezes dá resultado. Mas, se não adiantar, Chico falou e abriu um sorriso. Procurem um benzedor. Levem-o à fazenda. Se ele cobrar, paguem. Quando fizer as orações, as cobras irão embora. Dessa vez, quem se surpreendeu foi a dupla. Aquilo funcionaria mesmo? Chico tentou explicar. O benzedor seria um médium de materialização e os espíritos que cuidavam da natureza utilizariam de seus fluidos para afastar as cobras dali. Os fazendeiros, deram um bote e se o benzedor fosse Chico? Ele saiu de fininho. Se Chico Xavier for lá, não vai adiantar nada. Eles não irão embora. Minha tarefa é com o livro. Chico fazia muito isso, às vezes, quando as pessoas pediam, né, esses trabalhos assim, porque ele falava: minha tarefa é auxiliar e com o livro. Chico Xavier e Valdo Vieira, eles psicografaram juntos uma época, né? Saíam das sessões públicas e, ao chegarem em casa, costumavam datilografar os textos ditados pelos benfeitores espirituais. Tinha uma dessas jornadas noturnas. Um besouro caiu sobre a máquina do companheiro de Chico. Valdo atirou o inseto com força na parede. O bicho voou e tornou a cair de novo sobre a sua mesa. Valdo arremessou o besouro com violência contra o chão. Mais uma vez, ele levantou o voo. Desta vez, aterrissou no lugar certo, na mesa de Chico. Com cuidado, o companheiro, o Chico no caso, né, pegou um inseto, abriu a janela e soltou lá fora, enquanto comentava: besouro, se você não conseguiu desencarnar através de Valdo, é porque você é como eu, tem uma missão a cumprir. Vá com Deus. Valdo olhava muito torto, né, para esse sentimentalismo de Chico e evitou fazer comentários quando soube que o parceiro tinha cuidado de formigas em seu quintal. Esse caso das formigas é muito interessante, muito conhecido aí. À noite, o batalhão avançava sobre a horta e devorava as verduras, os legumes, plantado para ajudar ali na sopa das pessoas em situação de carência. Os amigos já tinham providenciado o veneno quando Chico tentou o último recurso, 2 dedos de prosa. Ele se debruçou sobre o formigueiro e começou a conversar. Vocês precisam ser mais piedosas, mais humanas. Estão faltando com a caridade ao seu semelhante. Estão tirando o alimento de quem precisa. E não há justificativa para tal procedimento. Usou todos os argumentos possíveis, até se deu o trabalho de sugerir um caminho para as formiguinhas, ao lado desta modesta horta, e apontou: tem um enorme terreno, todo plantado das mais variadas gramíneas, uma grande mata que a natureza colocou à disposição de todos. Mudem-se para lá. No dia seguinte, havia sobrado apenas uma formiga, a subversiva, segundo Chico. Então, é uma quantidade de casos muito interessantes que nós temos aí do nosso caro amigo Chico. Aqui na internet tem vários, temos hoje diversos livros para nos ajudar. Falar do Chico é falar também de momento de alegria, de amor, do carinho que ele tinha com as pessoas,
com a natureza, com as pessoas com algum tipo de deficiência intelectual ou física. Tem um grande caso aqui na internet de um senhor que ia sempre lá e ele, infelizmente, não conseguia fazer a higiene corporal, então tinha um cheiro muito ruim. E as pessoas falavam que Chico abraçava ele, Chico beijava. É um grande caso, tem aqui na internet. Depois, quem souber o nome aí que eu não estou lembrando agora, pode colocar para o pessoal. São casos como esse que demonstram a humildade, a humanidade de Chico e como ele era próximo dos ensinamentos do Cristo, porque Cristo tinha essas atitudes de não fazer diferenciação de ninguém, seja por que for. Como a pessoa estava, Cristo acolhia, assim como Chico fazia, sem diferenças algumas. Alguns casos marcam muito o movimento espírita, diversos casos que nós vamos falando sempre aqui dessa atitude cristã do nosso caro amigo Chico. Separei um caso aqui interessante do livro O Evangelho segundo Chico, que fala justamente sobre o Evangelho no lar. Algumas pessoas devem passar por isso, né? Certa vez, um homem procurou o Chico falando que no dia do Evangelho no lar, na casa dele, aconteciam coisas inacreditáveis. O telefone não parava de tocar na hora do Evangelho. Os meninos, os filhos, começavam a brigar. Problemas elétricos aconteciam frequentemente, provocando princípios de incêndios. Ele pediu uma orientação. Deveria mudar o dia do culto? Após escutá-lo, Chico respondeu: meu filho, mantenha o dia do culto e nos demais dias da semana reúna informalmente a família para orar. Faça um culto informal nos outros 6 dias da semana, pois não há espírito obsessor que seja tão persistente. Isso acontece, né, meus moços? Como aconteceu aqui hoje, né? O nosso microfone deu problema aí no início e quem faz o Evangelho no lar sabe. Eu moro aqui numa rua extremamente tranquila, às vezes a gente começa a fazer o Evangelho, começa os cachorros latir, os vizinhos gritarem, passa caixa de som, né? Os vizinhos às vezes passam com carro com som alto. É comum isso acontecer, mas nós devemos ser persistentes, porque o Evangelho é uma luz no nosso lar. Quando nós falamos isso é porque nós vivenciamos isso. Igual aqui no canal, nós temos aí mais de 1.000 espectadores ouvindo o nosso Evangelho semanalmente. São mais de 1.000 pontos espalhados pelo Brasil e pelo mundo de auxílio não só a você e a sua família, mas dos espíritos desencarnados que estão, porventura, dentro do seu lar ou em volta do seu lar. Quando a gente cria essa atmosfera vibracional no nosso lar, nós ajudamos também os espíritos da redondeza. Nós ajudamos se porventura tiver algum espírito aí precisando ouvir. E eles ouvem, podem acreditar. E claro, essa egrégora que a gente sempre fala que se forma ao ouvirmos espalhados. A gente vê que nos comentários tem pessoas de diversos pontos do Brasil, de outros países. Então nós formamos essa egrégora, por isso que é importante aí nós persistirmos em fazermos o Evangelho. E como eu disse no Evangelho passado, além de fazer o Evangelho aqui no canal, tire outro dia da semana também. Pode fazer um simples, abra o Evangelho, leia uma passagem, faça uma prece para você, para sua família, também para o mundo, para os espíritos que porventura estejam ali. Ajuda bastante. Não há problema que não possa ser articulado ou solucionado pela paciência. Uma outra passagem aqui do livro que eu selecionei. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante das provas, não reagindo às provocações, ignorando o mal. A impaciência é a reação. Que quem nos provoca está esperando. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência, Chico falando, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida,
Os obstáculos nos exercícios da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. O sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão. Nem precisamos, né, meus irmãos, quando nós estamos com ódio, de um espírito vir para articular algo contra nós, porque quando eu odeio alguém, nós já conversamos muito sobre isso, nós mesmos nos contaminamos com esse ódio. Ninguém odeia o outro sem se odiar primeiro, assim como ninguém ama o outro sem se amar primeiro. Nós damos aos outros, à família, aos amigos, aos colegas, o que nós somos em essência. Ninguém pode dar algo diferente do que não tem. Se você não tem uma certa quantidade de dinheiro, não tem como emprestar ao outro ou até mesmo dar. Se você não tem uma casa, você não tem como acolher. Se você não tem um carro, não tem como dar carona. Assim também somos com os sentimentos. Se nós odiamos, nós só podemos dar o ódio. E é uma auto-obsessão. Essa é uma grande parte aqui do livro que Chico vai dizer. Em uma simples frase que Chico fala, dá para desenvolvermos uma palestra. O ódio é a auto-obsessão. E às vezes achamos que é uma obsessão exterior ou que é alguma coisa que foi feita contra nós, mas não. Somos nós mesmos que estamos nos auto-obsidiamos. Se você ainda não pode deixar de odiar o outro, se você ainda está nessa condição, tente ao menos não verbalizar isto. Deixa só no pensamento. Sabemos que pensamento é matéria, mas se você já não consegue ainda deixar de odiar pelo pensamento, não verbalize. Tente ao menos não fazer nada contra. Se você já consegue hoje odiar menos, que bom. Tente então esquecer um pouco a pessoa e foque nas pessoas que você ama, que você quer bem. É assim que nós vamos construindo a nossa reforma íntima, porque através do amor você vai entendendo como saudável você fica, como mais leve, com mais esperanças na vida, e assim nós vamos seguindo. Falar do Chico é um grande presente para todos nós. E nós vamos entrando agora na nossa meditação, entrando no momento do nosso passe. E eu quero que neste momento a gente possa plasmar na nossa memória o grande abacateiro que Chico ia dar às palestras. Imagine ele na forma que você quiser, com frutos verde, vivo, em volta dele flores das mais variadas cores. Chico gostava muito de rosas. Vamos imaginar as rosas do Chico aqui hoje. Branca, rosa, vermelha, amarela. Brotos e outras já bem grandes. Nós estamos ali sentados hoje, diante deste abacateiro. Algumas placas emergem no ar. Algumas frases famosas do Chico e de Jesus. A figura de Jesus estampada bem perto de nós, no quadro. Nós já estamos terminando a palestra e o clima é de paz. Nós estendemos as nossas mãos, ficamos contemplando ali as rosas, o abacateiro, e nós vamos pedir à equipe espiritual que nos auxilie no passe. Passe hoje será de maneira coletiva. Esses irmãos fazem uma fila em volta de nós. E você pode levar aí, você está sentado no seu banco. Leve algumas pessoas que você acha que tem a necessidade deste passe, que gosta também do Chico. Com a união das mãos dos espíritos e também com o nosso plasma,
o passe se inicia com leves gotas caindo sobre nós, ajudando a nossa circulação, nos alimentando espiritualmente. E esses fluidos são retirados das árvores, das flores, e são enviados para nós diretamente de Jesus, como o Chico sempre dizia. Um jovem feliz se aproxima de nós, sorrindo, leve, na sua aparência, mais tranquila, mais doce. Estende as suas mãos e materializa nas nossas mãos uma flor. Qual é a cor da sua flor? Guarde-a para você, guarde essa mensagem para você. Esse jovem, na sua última encarnação, se chamou Chico Xavier. Ele vem rápido, estende as suas mãos, nos deixa esse perfume e segue no rastro iluminado do plano espiritual. Como ele nos ensinou muito aqui nessa terra, tudo passa, tudo vai ficar bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, os que estamos aqui encarnados, agora e na hora do nosso desencarne. Deus, Jesus, Maria, Chico Xavier, neste momento estamos aqui, necessitados um pouco de luz, para iniciarmos o nosso mês de abril. Nos ilumina, nos ajude e nos fortifica. Que essas boas energias possam estar conosco e que esse passe possa ser recebido não só agora, mas a todo o momento que as pessoas acessarem esse áudio, seja daqui 1 ano, daqui 10 anos. Mestre querido, que essa egrégora possa ajudar muitos irmãos encarnados e desencarnados. E somos muito gratos por este momento. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos retornando lentamente, meus irmãos e minhas irmãs, saindo deste ambiente tão gostoso, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a Chico Xavier, a equipe toda por nos presentear com essas vibrações. Muito, muito obrigado a cada um dos espíritos que nos ajudaram hoje. Eu quero agradecer a vocês também. Muito obrigado. Vamos retornando, mexendo os dedos das mãos, dos pés. Não esqueça de beber água fluidificada. Beba agora, se possível. Já tomei a minha aqui. Vamos retornando, abrindo os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, este evangelho, em homenagem também ao Chico Xavier, onde quer que ele esteja, que ele receba as nossas vibrações e também a nossa gratidão. Mandar um abraço para vocês aí, agradecendo, né, por vocês estarem aqui no canal com a gente. Não esqueça de deixar aí a cidade, o estado, o país que você está ouvindo este evangelho. Um abraço para Conceição Costa, de Portugal. Deus abençoe. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, sempre aqui também. Marlene Bernardo, um grande abraço. Fatinha Viana, sempre aqui também. Um grande abraço, amiga. Arlisson Silva, de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Obrigado. Sueli Silva, um grande abraço. Deus te abençoe. Leonardo Smith, família. Grande abraço, meu irmão, meu amigo. Deus abençoe vocês aí também. Vera Lúcia Sambate, Alberto Lima, um grande abraço. Clara Silva, Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba, um grande abraço, obrigado. Cristina Rodrigues de Jesus, um grande abraço também.
Kátia Paz, Deus abençoe também. Maria Conceição, um grande abraço. Marisa Tavares, muito obrigado. Sidney Bica também sempre aqui. Maria Isabel sempre aqui com a gente. Beth Gomes, um grande abraço, irmã. Eliane Bate, da Alemanha, um grande abraço, obrigado. Elci Maria Barreto. Ornélia Lia, muito obrigado. Norma, do Rio de Janeiro, grande amiga, Deus te abençoe. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo. Aura Correia, também um grande abraço. Daiane Oliveira, dos Estados Unidos, grande amiga, um grande abraço também. Rinaldo Francisco da Silva, de Santo André, em São Paulo, um abraço. Rosa Maria, de Cidade do Porto. Um grande abraço, pessoal, para vocês que têm nos acompanhado aqui no Evangelho no Lar. Quero pedir que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue nos ajudando aí. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, tem aqui também o link no canal. Obrigado. Quero deixar também um aviso que nós publicamos um vídeo, uma reflexão em homenagem ao Chico Xavier. Está aqui no canal já. Vou deixar o link aqui nos comentários para vocês assistirem. Quem ainda não assistiu, nos ajude também lá compartilhando. Muito obrigado. Até breve.